A nossa escola aberta de hoje vai falar sobre a legislação portuguesa, sobre astrólogos, adivinhos e curandeiros. A fama de feiticeiros e benzedores, contra quem a legislação decretada em Portugal jamais chegou a mostrar-se eficaz, é uma constante desde a proto-história nacional portuguesa. Os livros de linhagem registram os ecos da sua atuação. O caso de Frei Gil de Santarém, chamado de o Fausto português, também não é uma matéria despicienda. Sintomaticamente, uma carta régia criava, no ano de 1385, a magistratura alfacinha do juiz dos casados, barregueiras e feiticeiras. Para a vitória de Aljubarrota, fizeram os de Lisboa promessa a Deus, de que dali em diante não usariam de feitiços, nem ligamentos, nem de chamar diabos, nem encantações, nem dobra de vedeira, carantolas, nem sonhos, nem lançar roda, nem sortes, nem outra nenhuma coisa que a arte de físico não consinta. Isso consta por Fernão Lopes, na crônica de Dom João I, no capítulo 41. No entanto, nem a carta régia que visava expurgar a idolatria e moralizar os costumes parece ter sofrido o efeito desejado, nem a promessa dos habitantes da capital foi cumprida, porquanto, em 19 de março de 1403, Dom João I publicava em Santarém uma lei contra os feiticeiros. As ordenações afonsinas de 1416 cometem ao rei o castigo dos praticantes da arte da feitiçaria, determinando que não seja nenhum tão ousado que por buscar ouro ou prata, ou outro haver, lance varas, nem faça circo, nem veja em espelho ou em outras partes. Isso conforme o livro 5, do título 42º, essa legislação pune com a pena de morte todo feiticeiro que cause a morte de alguém. O regimento da Casa da Suplicação, redigido entre 1433 e 1446, pune os astrólogos e os feiticeiros com pena de morte. De entre as superstições repertoriadas nas ordenações manuelinas de 1514 e alvo de disposições condenatórias, tais como açoites públicos, marcação com ferro quente e degredo para a ilha de São Tomé, além do pagamento de R$3.000 para os acusadores, podem citar-se a título exemplificativo o costume de utilizar amuletos, tais como anéis, letras de virtude, cartas de tocar, cabeças de saludadores, encastoadas em ouro ou prata, etc. Também de adivinhar por sortes, varas, cristal, espelho, espada, espádua de carneiro, figuras ou imagens de metal, cabeça de homem morto ou animal, baraço de enforcado e feitiçaria para ligar, bem-querer ou mal-querer, de invocar espíritos em círculo ou fora dele e em encruzilhada, de praticar abusões, de passar doentes por silvão, machieiro ou lameira virgem, de benzer com espada que tenha atravessado o Douro e o Minho 3 vezes, etc. Tais práticas mágicas surgem por vezes associadas à posse interdita e punida com açoites públicos e multa de R$2.000, de mandrágoras, que é o ginseng oriental, a jabora hebraica, o Panax quinque folium de Linneu. Então, tais práticas mágicas surgiam por vezes associadas à posse interdita, com intenção de, tendo-as por elas, hão de haver graças com os senhores, ou ganharão nas coisas em que tratarem. A título de exemplo, o mestre de pedraria e imaginário Nicolau Chantrene havia de ser denunciado à Inquisição em 1538 por possuir uma mandrácula que seria tamanha como um palmo, pouco mais ou menos, e era figura de macho com cabelos na barba e em todas as outras partes que os homens têm, e lhe dizia que depois que a tivera que percalça, queria tanto com ela e que lhe custava muito dinheiro, e quem tinha macho e fêmea era grande coisa, e tinha muito guardada, metida em uma caixa. Dom João III, numa das instruções enviadas a Brás Neto em 1531, parece considerar a bruxaria e a feitiçaria como um delírio menor, porquanto determina que possam os inquisidores inquirir e proceder contra quaisquer sortílegos, feiticeiros, adivinhadores, encantadores e blasfemadores, posto que os tais delitos e crimes não toquem a heresia,
os possam condenar nas penas que por direito lhe parecer que devam ser condenados, e tenham nestes casos poderes que lhe forem dados contra os hereges. Por seu turno, Dom Diogo da Silva, primeiro inquisidor-geral, ensaia no monitório que expediu a 18 de novembro de 1536 uma definição para a magia considerada ilícita pelo Santo Ofício, concedendo um prazo de 30 dias para a denúncia de seus praticantes. Abre aspas. Se sabeis, vistes ou ouvistes, que algumas pessoas ou pessoa fizeram, ou fazem certas invocações aos diabos, andando como bruxas de noite em companhia do demônio, como os maléficos, feiticeiros, maléficas, feiticeiras acostumam de fazer, e fazem encomendando-se a Belzebu e a Satanás e a Barrabás, e a renegando a nossa santa lei católica, oferecendo ao diabo a alma ou algum membro, ou membros do seu corpo, e crendo com ele, e adorando-o, e chamando para que lhes diga coisas que estão por vir, cujo saber a só Deus Todo-Poderoso pertence. Idem, se algumas pessoas ou pessoa têm livros e escrituras para fazer os ditos cercos e invocações dos diabos, como dito é, ou em alguns outros livros, ou livro reprovado pela Santa Madre Igreja. Fecha aspas. Já Frei Bartolomeu dos Mártires garante que pecam contra o primeiro mandamento todos os que têm companhia e comércio com o demônio, ou o chamam, e usam do seu poderio, nomeando como tais os feiticeiros, os benzedores, os adivinhadores, os agoureiros e os lançadores de sorte. Isso está conforme o Catequismo ou Doutrina Cristã e Práticas Espirituais, livro em Braga, lançado em 1564. O livro V das Ordenações Filipinas, de 1595, reproduz as ordenações manuelinas, com a diferença de relacionar explicitamente o roubo de pedra de ara ou corporais com a prática da feitiçaria, circunstância anteriormente registrada nas Constituições do Arcebispado de Lisboa, em 1537, que referem os que usam do corpo de Deus ou do crisma ou de outra coisa sagrada em feitiços. Toda a legislação vigente relativa a feiticeiros seria posteriormente revalidada e de novo promulgada por alvará de 29 de janeiro de 1643, mantendo-se em vigor até 1854. As artes diabres, Gil Vicente assim as apelida, não poderiam estar ausentes dos índices expurgatórios, certamente mercê da voga extraordinária de que gozavam, nem tampouco dos processos da Inquisição Portuguesa, onde se acham indicações precisas sobre a literatura mágica ilícita mais divulgada em Portugal, Brasil e demais colônias africanas. As acusações de idolatria, apostasia e heresia haviam de suceder-se e alimentar perseguições contra calômagos, que são os adeptos da teurgia ou magia branca, e cacômagos, que são os adeptos da goécia ou magia negra, indiscriminadamente, bem como diatribes sem conta. Sinal dos tempos, Pascoal José de Melo Freire, o qual supunha não há nem houve em tempo algum esta arte a que chamam mágica, na justificação do seu projeto do Código Criminal, entendendo que o verdadeiro era desprezar e ridicularizar semelhantes delitos, substituiu o nome e a legislação contra os feiticeiros pelo título 8º, dos impostores, especificando, abre aspas, por este nome, entendemos aqui os chamados mágicos, feiticeiros, sortílegos, malídicos, encantadores, benzilhões, adivinhões e outros embusteiros que com certas imprecações, palavras, cerimônias ou remédios costumam iludir e enganar o vulgo ignorante. Fecha aspas. O Código Penal de 1852, de 10 de dezembro de 1852, inspirado no articulado da Carta Constitucional de 1826, deixaria em definitivo de sancionar a perseguição por motivos religiosos, desde que respeitada e não ofendida a moral pública, isto conforme dos crimes contra a religião do reino. Até o próximo Escola Aberta.